Quando se fala em convento, muitos logo imaginam uma vida religiosa de reclusão e total dedicação a Deus, não é mesmo? Mas você sabia que no século XVIII, muitos conventos escondiam segredos escandalosos, onde muitos nobres viviam visitando essas instituições apenas para satisfazer seus desejos carnais, e que numa dessas visitas, uma jovem freira chegou a viver um romance proibido, se tornando a amante favorita de um rei de Portugal por muitos e muitos anos? Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos conhecer Madre Paula de Olivelas, a freira que foi a amante de Dom João V. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Numa época em que se haviam muitos conventos na Europa, em Portugal, algumas dessas sigilosas instituições eram sinônimo de devassidão para muitos homens poderosos da corte, da nobreza e até mesmo do clero, que com certa frequência viviam visitando esses conventos, fingindo ser pessoas extremamente religiosas, quando na verdade eles não iam ali para se aproximar de Deus, mas sim para buscar a sua própria satisfação carnal. Isso acontecia porque lá haviam muitas freiras jovens e bonitas, que eram guiadas por seus desejos reprimidos, dos quais não incluíam apenas os desejos íntimos, mas também a vontade de ter uma vida luxuosa e cheia de poder. Por conta disso, para algumas freiras, a frequente visita de homens poderosos aos conventos significava a possibilidade de conseguir luxo e poder através da satisfação de seus desejos carnais. E foi nessa tentação que a noviça Paula Teresa da Silva e Almeida caiu no século XVIII. Tudo começou em janeiro de 1717, quando um pai de família pobre decidiu enviar suas 3 filhas adolescentes ao mosteiro de São Diniz, em Odivelas, que ficava próximo a Lisboa, mesmo sabendo que nenhuma delas tinha vocação para servir a igreja. Pois naquela época era muito comum que as famílias mais pobres enviassem suas filhas para essas instituições como forma de garantirem uma boa educação e uma boa vida a elas. Além disso, muitos pais enviavam as filhas mais namoradeiras e que estavam dando dor de cabeça para tentar endireitar as moças e evitar a vergonha diante da sociedade através da disciplina rígida dos mosteiros que elas iriam receber. E como as 3 filhas estavam dando muito trabalho a ele, e ele não tinha dinheiro suficiente para pagar os dotes de casamento, ele não teve outra escolha senão entregá-las à religião. Mas mal ele sabia que estava levando as suas preciosas meninas para um território longe de ser puro ou educativo. Pois, como eu disse anteriormente, interessados em satisfazer seus desejos carnais, nobres, aristocratas, poetas e músicos apareciam frequentemente no mosteiro de Olivelas com desculpas diferentes. Muitos diziam que iam lá assistir festejos ou reuniões culturais, só que na verdade eles iam lá só para seduzir e conquistar o coração das noviças com suas poesias baratas. E como era de se esperar, com muita frequência as moças ficavam encantadas com tantos galanteios e acabavam se envolvendo, presenteando seus admiradores com vinhos e licores que elas escondiam, além de doces e troca de olhares. E com isso, muitas delas perdiam a compostura e acabavam se entregando aos conquistadores. Por isso, não era raro que elas passassem a noite fora de seus quartos, nas penumbras dos conventos com seus amantes. Nesse contexto, quando Madre Paula chegou ao convento aos 17 anos de idade, por ser uma moça muito bonita, não demorou muito para ela encontrar um admirador. E ele nada mais era do que o Conde de Vimioso, que se tornou seu primeiro amor no convento. Porém, foi com o rei português Dom João V que ela viveu o seu caso mais avassalador e duradouro. Tudo começou quando o monarca esteve em Odivelas na festa do Desagravo e do Santíssimo Sacramento, que aconteceu em 11 de maio de 1718. Depois disso, ele voltou ao convento durante a comemoração do casamento de um nobre, no dia 23 de outubro daquele mesmo ano. Em uma dessas ocasiões, enquanto andava,
O rei sem querer se esbarrou com Madre Paula e ao vê-la logo quis conhecê-la melhor. Só que a noviça já tinha um relacionamento com Dom Francisco de Paula de Portugal e Castro, que era o 8º conde de Vimioso. E por isso, o conde namorador logo passou a ser o grande rival de Dom João V, que era 30 anos mais velho que ela. E estando perdidamente apaixonado à primeira vista por Madre Paula, o rei não mediu esforços e, sabendo que ela tinha uma relação com o conde, ele decidiu ir até o conde e fazer uma proposta inusitada a ele, dizendo que se ele deixasse Madre Paula livre, somente para ele lhe daria 2 belas freiras em troca. E o conde, que era muito namorador, aceitou a proposta imediatamente e deixou Madre Paula livre para viver o seu romance com o rei. E a partir dessa proposta bem inusitada, a vida de Madre Paula no convento mudou completamente, pois, se tornando a amante preferida do rei, ela rapidamente subiu de posto e honra. E de uma simples noviça, ela logo foi escolhida a se tornar a madre oficial do convento, passando a receber todas as atenções do rei, que também passou a ajudar generosamente toda a sua família. Por amá-la tanto, o rei sempre procurava uma brecha em sua agenda corrida para visitá-la em Odivelas. Querendo agradá-la de todas as formas, ele logo mandou construir para Madre Paula quartos luxuosos com tetos dourados, onde ela era constantemente auxiliada por nada mais nada menos do que 9 criadas. Para vocês terem ideia, as camas eram de dossel, forradas em lâmina de prata e rodeadas de veludos vermelhos e dourados. E até mesmo os pinicos que ela urinava eram de prata bordados. E como eles não podiam se expor perante a sociedade, especialmente para encontrá-la com mais privacidade e não levantar suspeitas de seu caso, Dom João V construiu uma casa de luxo ao lado do convento. A construção foi batizada de Torre de Madre Paula, mas anos depois, por riscos de desabamento, o local foi demolido em 1948. 2 anos depois do início do relacionamento dos dois, quando Madre Paula tinha 19 anos de idade, ela engravidou e em 8 de setembro de 1720 ela deu à luz a um menino, que eles deram o nome de Dom José, que já era o 4º filho bastardo do monarca. Por ser filho do rei de Portugal, o menino foi levado para ser criado no palácio de Pavalhã, junto com Dom Antônio e Dom Gaspar, filhos de 2 outras freiras que haviam sido amantes do rei antes de Madre Paula. Anos mais tarde, ele se formou em teologia na Universidade de Coimbra, chegando a se tornar o importante inquisidor-mor do reino. O caso de seus pais durou cerca de 10 anos, e como acontecia com outras noviças e freiras amantes de nobres, a madre se tornou uma mulher muito rica, devido aos privilégios e pensões que recebia constantemente de seu amante rei, que ela fazia questão de todos os meses dividir com suas 2 irmãs mais velhas que haviam chegado no mosteiro junto com ela. O pai dela, inclusive, virou cavaleiro professo da Ordem de Cristo, uma enorme honra naquela época. Porém, Madre Paula não se interessava somente pelos bens materiais do monarca, pois, segundo os historiadores, ela amava o rei loucamente, não apenas por ele ser um rei, mas sim pela pessoa bondosa que ele era, pois, segundo ela, ele era um homem muito culto e gentil que a fascinava constantemente. Porém, algum tempo depois, Dom João V se cansou de Madre Paula e ele passou a frequentar um palacete do século XVII na esquina das ruas do Poço dos Negros e de São Bento, onde ele passou a ter um caso com Dona Luísa Clara de Portugal, que também já era casada. Depois disso, ele ainda teve muitas e muitas outras amantes, mas isso é assunto para outro vídeo. E voltando para nossa história, como era muito comum que freiras se envolvesse com os nobres visitantes, segundo a Biblioteca Nacional de Portugal, 20 freiras foram condenadas por esses delitos amorosos nesse período. No entanto, Madre Paula nunca foi descoberta e pôde usufruir à vontade
de sua vida de rainha, mesmo após o falecimento de Dom João V. Uma dessas representações mais conhecidas da freira é o quadro Madre de Deus. Na pintura, no lugar de São José, aparece o rei e ao invés da Virgem Maria, está a Madre Paula. E o filho deles, Dom José, está deitado no leito como se fosse o menino Jesus, rodeado de anjos. E embora ela tivesse uma vida feliz e luxuosa, infelizmente Madre Paula veio a falecer aos 67 anos de idade, na casa luxuosa feita por seu amado, ao lado do convento. E você já conhecia essa história? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitos outros vídeos como esse. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!